Olá, meus irmãos e amigos, novamente nesse encontro semanal, nessa série de estudos, Carta aos Efésios para o nosso tempo. Estamos agora nesse sexto estudo e é interessante observar como Deus usa a sua palavra para transmitir o seu amor a você, a mim, a todos nós. A carta de Paulo aos Efésios, como a expressão já diz, tem como realmente a autoria atribuída a Paulo, e ele mesmo se apresenta. Paulo também escreveu essa carta estando preso. Nós vamos ler daqui a pouco essa confirmação. E por outro lado, o centro desta carta, nos seus capítulos, que são 6, é Cristo. E é impressionante, a cada trecho da carta que ele escreveu, a cada fração que a gente encontra ao longo dos capítulos, podemos perceber a centralidade da pessoa de Jesus. Isso é muito claro, isso é nítido, mas não é só uma questão de estilo literário de Paulo, da forma como ele escreve, mas essa é a verdade central da palavra de Deus, Jesus. Alguns dizem que o resumo de toda a Bíblia é João 3,16, nas palavras de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é a palavra de Deus, e esta palavra tem como centro Jesus Cristo. E agora vamos meditar no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, apenas nos seus 13 primeiros versículos. Então vamos ler Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério que me foi dado, ou melhor, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Eu creio que a gente lendo essas palavras, a gente tem uma ideia do que se passava pela mente de Paulo ao transmitir essas informações aos cristãos em Cristo na cidade de Éfeso. Como falei na introdução desse estudo, algum tempo atrás, essa carta teve vários propósitos. Uma delas era falar para aqueles cristãos que estavam ali em Éfeso, dando a eles uma palavra de encorajamento, mostrando para eles que eles deveriam ser capazes de lidar com as adversidades. Essa palavra também, ou essa carta, foi escrita para mostrar para aqueles crentes em Cristo
que eles não estavam alijados, distanciados, que eles não eram preteridos, que não estavam abandonados, mas que faziam parte do corpo da família de Cristo. Também Paulo levou para eles uma palavra de esperança em Cristo Jesus, que eles realmente iriam obter a vitória diante das lutas que enfrentavam e que o Senhor iria cumprir as suas promessas. São vários os motivos que levaram Paulo a escrever essa carta, mas é interessante, ele estava preso. Paulo, segundo os estudiosos, escreveu 4 cartas enquanto esteve preso ou nas prisões pelas quais passou. A carta aos Efésios mostra exatamente essa preocupação que ele tinha em pastorear, mesmo limitado, seja física como também emocionalmente ali preso, embora estivesse sofrendo as consequências da sua fidelidade. Paulo não murmurou, Paulo não reclamou, ao contrário, em vez de ser consolado por aqueles que o visitavam ou por aqueles que lhes mandavam correspondências, ele que faz o contrário, ele que anima, ele fortalece. Eu creio que esse é o papel do cristão diante das dificuldades que enfrenta. Hoje estamos vivendo a pandemia, os efeitos danosos da quarentena, mas nós, como povo de Deus, precisamos comunicar ao mundo essa palavra de encorajamento, de esperança em Cristo Jesus. Mas o que temos a aprender nessa primeira parte do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios? Em linhas gerais, os versos 13, ou melhor, os 13 versículos de Efésios, capítulo 3, os 13 primeiros versículos têm como cerne, têm como ponto central a pessoa de Jesus, mas destacando algo que ele chama de mistério. Na verdade, uma curiosidade particular, eu ainda vou preparar um estudo ou uma mensagem sobre mistério, porque no Novo Testamento, por diversas vezes, Paulo fala sobre o mistério. E aí vem a pergunta, que mistério é esse? Aqui, na carta aos Efésios, ele apresenta isso e vamos agora brevemente comentar esse trecho. Paulo, então, começa a sua carta no capítulo 3, dizendo o seguinte: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. Na verdade, essa expressão, por essa razão, é um estilo literário que Paulo impôs, ou melhor, apresentou nessa carta, com que buscando fundamento para o que ele iria dizer em seguida. Ele fala, ele comunica, ele ensina uma verdade, e com base no que ele falou, no que ele comunicou, então ele começa um novo assunto dizendo, por essa razão, ou seja, com base no que foi dito, com base naquilo que foi comunicado, transmitido, então aí vem uma série de outras palavras de ensino e também de mensagens. Então, por essa razão, ou seja, com base no que fora dito antes, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo aqui está deixando muito claro que ele estava falando de uma prisão, não de modo figurado, mas uma prisão que de fato estava acontecendo. Paulo estava preso. Mas essa prisão tinha uma razão, tinha uma motivação, ou melhor, uma causa, por amor a vocês, gentios. Paulo coloca os Efésios, daquela igreja em Cristo, juntamente com os demais gentios. Na mente do judeu, o mundo se dividia entre judeu e gentio, como a gente viu isso no capítulo 2, a partir do versículo 17, quando Paulo vai descrever a nova humanidade em Cristo. Então, na mente do judeu, o mundo se dividia entre judeu e gentio. Quem não era judeu era gentio. Quem era gentio não era judeu. Na concepção judaica, era assim que o mundo era dividido. Ditonicamente, era judeu e gentio. Então, Paulo diz assim, olha, eu, por amor a vocês, gentios, estou preso. Ou seja, Paulo sabia que a sua prisão era resultado do seu empenho, do seu desejo de comunicar o evangelho de Jesus aos gentios. E aí, meus queridos, a gente pode aprender algo muito interessante. O nosso sofrimento, as dificuldades que nós passamos, o enfrentamento diante das adversidades, pode ser algo que não pode gerar sofrimento, sim,
pode provocar limitações, mas há paz no coração. Por quê? Como é que uma pessoa, estando presa, encarcerada, podia estar tranquila? Como é que Paulo, estando preso, poderia estar em paz? É porque ele sabia que aquela prisão era decorrente do seu amor a Jesus, de sua obediência ao Senhor, de realmente estar fazendo a vontade de Deus. Hoje, meus queridos, pelo Brasil e mundo afora, há muitas pessoas encarceradas. Mas por quê? Porque estão obedecendo ao Senhor, porque estão fazendo a vontade dele? Nem todos, a maioria, porque cometeu crimes, matou, roubou, se apropriou de valores que não eram seus e assim cometeu atos de corrupção. Então são pessoas que sofrem duas vezes, fisicamente porque estão presas e emocional e espiritualmente porque sabem que cometeram pecados contra Deus. Paulo disse: eu estou preso por amor a vocês. Então ele completa: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, Paulo sabia que havia um compromisso. Paulo estava realmente pregando o evangelho aos gentios porque ele entendia que essa era a missão que Deus lhe havia dado. Se você ler Atos capítulo 13, lá em Antioquia, Paulo e Barnabé estavam lá fazendo parte daquela igreja, e enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo foi muito claro em dizer para aquela igreja: separem para mim Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo. E então a igreja impôs as mãos sobre eles e os enviou para a obra missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias, e em uma delas ele foi parar em Éfeso, e ali pregou e passou 3 anos sendo pastor, o primeiro pastor daquela igreja, a igreja entre os gentios. Então Paulo sabia que realmente Deus o havia convocado, comissionado, chamado para que realmente cumprisse essa missão de pregar aos gentios. E se você ler Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo teve essa certeza, de acordo com o que foi transmitido por Ananias, que ele era um vaso separado por Cristo para pregar às nações. E as nações incluía naturalmente todo esse povo gentio que realmente não era judeu. E ele continua: isto é, pregar o quê? O mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. É a primeira vez aqui que Paulo vai tratar dessa questão do mistério. Ele havia falado isso antes, nos capítulos anteriores, mas aqui ele vai se aprofundando. Que mistério era esse? Do que ele estava falando? Que mistério ele recebeu a missão de compartilhar com os gentios? Aí ele fala: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Então, pela terceira vez, ele fala já no versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. O que Paulo vai dizer agora é algo muito interessante. O que Deus revelou a ele, e não somente a ele não fala de algo exclusivamente dado a ele, mas ele diz que não somente ele, mas todos os demais profetas, os apóstolos de Cristo, receberam a revelação desse mistério, que não foi dado aos anteriores, aos profetas do Velho Testamento, aos pregadores do Velho Testamento. Não há uma menção, não há uma referência da salvação dada aos gentios. Na visão de alguns mais estudiosos da teologia do Velho e Novo Testamento, na concepção dos judeus do Velho Testamento e também da época de Jesus, não havia a ideia da igreja dos gentios. Havia na mente dos judeus a convicção de que os judeus eram realmente, ou se constituíam na comunidade de Israel que realmente seria salva ou que pertencia ao Senhor. Então, na mente dos judeus, a salvação era só para os judeus. Não havia a concepção, a ideia de igreja. Igreja, salvação fora dos judeus ou salvação para fora dos judeus, não. Os judeus criam que era algo restrito. A salvação só seria para a comunidade judaica. E então Deus guardou esse mistério, esse segredo, digamos assim,
e revelou a partir da pessoa de Jesus. E então Paulo explica a partir do verso 6, significando que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Se nós lermos o livro de Atos, que tem 28 capítulos, você vai ver como Jesus cumpriu a sua promessa. Atos 1:8, Jesus falou para os seus apóstolos e demais discípulos que ali estavam: e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso foi dado por Jesus. Em Mateus capítulo 8, capítulo 28, Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todos, vão a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ensinado, e eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Jesus prometeu aos judeus que este evangelho seria pregado a todo mundo. Em Marcos 16:15, Jesus, em outras palavras, disse a mesma coisa: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, sem distinção. Mas na mente do judeu havia um bloqueio, havia ainda uma restrição. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 8, houve uma perseguição tão forte em Jerusalém que todos os crentes fugiram para não morrer, só ficaram os apóstolos. No verso 8, ou melhor, no versículo 4 de Atos 8, a Bíblia diz que por onde esses judeus que escapavam da perseguição passavam, pregavam o evangelho. E em função desta fuga, dessa diáspora, desse espalhar dos cristãos pelo mundo daquela época, o evangelho chegou a Samaria, Filipe pregou, depois Pedro foi com os discípulos outros e testemunhou a conversão dos samaritanos. Mais tarde a gente vê em outras regiões, Pedro prega o evangelho ao centurião romano em Atos capítulo 10, e a gente vê então o espalhar do evangelho com muita restrição, com muita resistência por parte dos judeus convertidos. O evangelho foi se espalhando porque Deus quer que todos sejam salvos. Então Paulo aos Efésios diz: olha, esse é o mistério. E que mistério é esse? Que em Cristo Jesus Deus quer que todos sejam salvos, incluindo os gentios, incluindo os efésios, todos os gentios, ou seja, todos os não-judeus, Deus quer que sejam salvos, começando ou incluindo ali os efésios. É como se Paulo dissesse: vocês, crentes em Cristo na cidade de Éfeso, vocês fazem parte desse projeto, desse plano de Deus. A salvação é também para vocês, porque Deus quer que dos dois povos, judeus e gentios, que todos se unam em Cristo. Por isso que, se você ler Efésios capítulo 2, do verso 17 ao verso 22, você vai observar, do verso 11, corrigindo, Efésios 2, de 11 a 22, você vai observar que Paulo então diz: olha, essa é a nova humanidade em Cristo. Não é mais o judeu de nascimento, não é mais o gentio de nascimento, mas agora é um novo homem, um novo ser, judeu ou gentio em Cristo Jesus. Por isso que ele falou, de dois ele fez um só, uma vida nova em Cristo. E aqui ele então explica: esse é o mistério. Vocês são salvos em Cristo Jesus e são mais co-herdeiros, ou seja, tudo que Deus prometeu para os judeus da comunidade de Israel, Deus também tem prometido a vocês. Que bênção, que alento para os gentios ouvir: nós também somos participantes da graça e do amor de Cristo Jesus. E então ele fala o seguinte, no verso 7 de Efésios 3: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedido pela operação do seu poder. Ou seja, eu fui salvo pelo poder do Senhor, e por esse poder fui convocado a ser realmente missionário. Ele fala assim, ele me concedeu o dom de ser ministro realmente deste evangelho a vocês. Então Paulo era grato pela missão que Deus lhe havia dado de pregar este evangelho aos não-judeus, para que os não-judeus
se tornassem filhos de Deus em Cristo Jesus. E aí no versos 8, Paulo faz uma declaração de humildade. Ele diz aqui: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. E aqui não é falsa modéstia, não. Falsa modéstia é quando a pessoa aparenta humildade para ser elogiada. Não tem isso. A pessoa que fica falando pouca coisa sobre si, ou se depreciando diante dos outros para que receba a palavra de alento, de conforto, ou de, não, você não é ruim não, você é muito bom, você é o melhor. Então é uma falsa humildade, uma falsa modéstia, porque no fundo da pessoa, fale mais, eu quero ser elogiado, eu quero ser... Paulo não, ele está sendo sincero. Diz o texto: embora eu seja o menor dos menores dos santos. Por que Paulo se julgava o menor dos menores dos santos, ou seja, dos crentes? Se você ler o que ele escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao versículo 15, ou verso 16, o apóstolo Paulo explica realmente por que ele se via o menor dos menores. Por vários motivos. Um deles, ele diz assim: eu era blasfemo, ou seja, falava mal de Cristo, de Deus, da igreja de Jesus. Eu era insolente, eu falava o que bem queria, eu ofendia mesmo, eu peitava todo mundo, eu era insolente, eu era soberbo e eu era perseguidor. Ou seja, eu ia atrás dos crentes, eu os considerava hereges, eu os maltratava, eu os agredia, eu os torturava, os obrigava a negar Cristo, os lançava na prisão, e como ele consentiu na morte de Estevão, Atos capítulo 7, a gente vê isso, Atos capítulo 7 no final. Pois bem, Paulo, ele diz assim: eu era o principal dos pecadores. E ele usa uma outra tradução e diz assim: eu era o maioral dos pecadores. Pegue uma escala de 1 a 10, ou de 0 a 10. 0 o pior, 10 o melhor. Paulo era o pior. Agora inverta: 0 aquela pessoa que não cometeu tantos crimes ou que não havia cometido crime algum, e 10 o pior criminoso. Paulo disse: eu era o pior criminoso, eu era o pior pecador. Paulo tinha consciência disso. Por isso que ele fala: eu, o menor dos menores dos santos. Porque a graça me alcançou. Eu sou o que sou pela graça. Você é o que é pela graça de Cristo. Eu sou o que sou pela graça de Cristo. Ninguém deve se exaltar se considerando o melhor ou o superior, porque só Jesus deve ser exaltado. Então ele fala aqui no versículo 9: e esclarecer a todos, ainda no verso 8, corrigindo, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, eu considero a mim um privilégio ser um pregador da palavra. Meu querido, a maior alegria é ser servo de Cristo e fazer parte de um plano, ele vai falar isso lá na frente, de algo que é a salvação. Eu fico imaginando a alegria de um médico que salva uma vida por uma intervenção cirúrgica. Eu fico imaginando um médico saber que o remédio que ele prescreveu fez efeito e a dor passou, a infecção foi interrompida. Eu fico imaginando a alegria desses médicos, instrumentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e tantos outros, vendo uma pessoa que entrou em mal situação, colocando risco de vida daquela pessoa, risco de morte, melhor dizendo, que chegou a ser entubada, e de repente essa pessoa sai em cadeira de rodas ou andando amparada, olha, entrou com risco de morte de Covid, agora está recebendo alta. Eu fico imaginando a alegria desses comprometidos em ver realmente uma vida restaurada. Risco de morte, agora sai com vida. Paulo disse: olha, eu me alegro por fazer parte desse plano de lançar, de comunicar a salvação, porque o médico, como qualquer aquele que lida com a saúde, tanto física como mental, lida com as coisas para este mundo, mas o pregador da palavra, o servo de Jesus, o mensageiro do evangelho, prega a mensagem de vida eterna, que é algo que transpõe aos limites deste mundo. Paulo disse: eu sou realmente um servo chamado, convocado, o menor dos menores, para anunciar
a grandeza do amor de Deus. Que bênção, que alegria. E então ele fala no versículo 9: e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Ou seja, os profetas do Velho Testamento não entenderam, não comunicaram, não falaram da igreja de Cristo, porque para eles era só a salvação de Israel. Se você lê Daniel, por exemplo, a partir do capítulo 9, quando vem, ou capítulo 7 das profecias, alguns estudiosos da escatologia dizem assim, olha, falta uma semana de anos. Falta na contagem, na cronologia que Daniel escreveu, segundo o que lhe foi passado, tem um vácuo, aí, um gap de uma semana de anos. E essa semana de anos que está fora, que não está encaixada, é o tempo dos gentios. Ou seja, os gentios, que é você, sou eu, somos nós, quando chegar a plenitude dos gentios, ou seja, quando todos os gentios forem ouvintes da palavra, ouvir a palavra e eles crerem, então será dado o fim. Por isso que a Bíblia diz nas palavras de Cristo em Mateus capítulo 24, verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando todos ouvirem da salvação em Cristo, e então virá o fim. Por quê? Porque Deus quer que todos ouçam. Paulo disse, eu fui realmente separado por Deus. Deus ocultou, guardou em segredo esse mistério. Os gentios serão salvos. E Deus está cumprindo essa palavra agora, disse Paulo aos gentios da cidade de Éfeso. Vocês fazem parte desse projeto. E ele continua aqui no versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, Deus guardou isso. E no devido momento, Deus revelou a todos, aos homens da terra, aos seres celestiais, a todos na terra e nos céus, que ele realmente iria salvar os gentios por meio de Jesus Cristo. Ele deixou claro isso. Todos realmente vão reconhecer que a salvação é para todos em Cristo Jesus. Deus guardou. É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele disse assim no capítulo 3 ou capítulo 4, que Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, nasceu de uma mulher. Ele nasceu debaixo da lei para salvar todo aquele que está debaixo da lei. Que coisa maravilhosa. Na plenitude dos tempos, nem antes e nem depois, no momento certo, Cristo veio ao mundo e cumpriu todas as promessas que diziam respeito ao seu nascimento e ao seu ministério terreno, como também vai ser cumprida toda a promessa quanto à sua segunda vinda e realmente a ida da igreja para os céus. Paulo disse isso em outras palavras. E aqui no versículo 11, se aproximando do final desse primeiro trecho de Efésios 3, no verso 11 diz, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano que Deus estabeleceu na eternidade. Ou seja, meu querido, minha querida, antes de você nascer, Deus pensou em você. E ainda ciente de que você iria falhar, de que você iria pecar, de que você iria desobedecer, que você iria cometer coisas contrárias à vontade de Deus, Deus amou você e realmente Deus enviou Jesus para salvar você. Como é que você se sente depois que alguém trai você, que alguém puxa o seu tapete, de que alguém engana você, nega você? Como é que você se sente com respeito a essa pessoa? Decepção, talvez você até diga, não quer nem saber dessa pessoa. Mas como você se sentiria se você soubesse antecipadamente que aquela pessoa iria trair você? Que você iria ver na viagem do tempo, ou na câmara futura, uma máquina fotográfica, olha, fulano vai te trair no dia tal, fulano vai puxar teu tapete no dia tal, fulano vai criar um grupinho para puxar teu tapete, para te trair, para te enganar, para macular tua reputação, para destruir você moralmente. Como você iria olhar para essa pessoa sabendo que no futuro ela iria
irá fazer tudo isso? Você iria até arriscar da sua lista, olha, não quero nem saber de você. Você vai ser um traidor. Pois é, Deus olhou para nós, lá atrás ele olhou para nós, nos viu no futuro. Então, claro que vai mentir, claro que vai enganar, claro que vai fazer isso, mas meu filho vai morrer por ele. Esse é o meu plano de salvação. Deus fez isso por você, por mim, por todos nós em Cristo. O plano de Deus foi estabelecido lá na eternidade e Cristo veio no momento certo para salvar você. Não é realmente motivo de alegria, de gratidão, que Deus nos amou sem que nós fizéssemos coisa alguma para merecer? Por isso que no versículo 12 de Efésios 3 é assim: por intermédio de quem, falando de Cristo, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Cristo veio por amor a nós. E agora, por meio de Cristo, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Leia Hebreus capítulo 4, de 12, ou melhor, de 14 a 16. Por meio de Cristo, temos livre acesso à presença de Deus. E aí, então, o último versículo desse trecho de Efésios 3, Efésios 3, 13 diz assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Não fiquem desanimados por estar preso. Não fiquem desanimados por ter sido açoitado, por ter sofrido. Se você ler Efésios, ou melhor, Atos 16, você vai ver o que Paulo sofreu lá na cidade de Éfeso. Ele sofreu muito por amor a Cristo e por amor aos gentios. E aí diz, olha, as minhas tribulações não devem me causar sofrimento. Ao contrário, deve ser motivo de glória para vocês. Mas Paulo disse, se eu sofri por amor a vocês, muito mais foi Cristo que deu a vida dele por vocês para salvar. Então, não desanime. Foi uma palavra de encorajamento. Meu querido, não desanime. Permaneça fiel ao Senhor Jesus, porque Ele é o centro da sua vida, da história da sua vida, da história do mundo, para a glória de Deus. Então, confie em Jesus, que é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.